Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quarta-feira, 1º de maio, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. É a última divisão do Campeonato Brasileiro. Começou lá no sábado dia 27 de abril, e terminou ontem, inclusive com o grupo 1, o Maitá, jogando lá no Acre, perdeu do Porto Velho de Rondônia por 1-0. Este foi o último jogo. São 64 clubes, como vocês sabem, divididos em 8 grupos, com 8 times cada um. Essa primeira fase você vai jogar turno-retorno, e dos 8 times de cada grupo vão ficar só 4. Os 4 primeiros colocados se classificam, e a partir da segunda fase é tudo mata-mata. O regulamento não mudou. Nessa primeira rodada, o que chamou atenção, pelo menos para mim, foram 4 trocas de treinador. E não é troca de treinador só por demissão. Vamos lá. O River do Piauí tinha contratado o Roberto Fonseca, que fez um brilhante trabalho com o São Bento na Série A2 do Campeonato Paulista. Ele estreou com vitória. Mas o ABC de Natal, que mandou embora o Marcelo Cabo, o ABC é da Série C. Foi lá, fez uma proposta ao Roberto Fonseca. Já foi embora, e o River já contratou o André Gaspar, que trabalhou na Série A2 também do Campeonato Paulista pelo Rio Claro, fez bom trabalho. Então esse foi o primeiro. Fluminense do Piauí perdeu e mandou embora o Igor César. Já contratou o Ito Roque. Qual foi o outro? O outro foi a Inter de Limeira. Estreou com vitória também, vencendo, tem bom time. Acho que briga pelo acesso, pelo menos a primeira impressão. O Júnior Rocha, que fez um grande campeonato paulista no Paulistão, primeira divisão, também estava no clube, estreou com vitória. O Guarani da Série B demitiu o Claudinei Oliveira, foi lá, fez uma proposta, o Júnior Rocha já foi embora, e o Felipe Conceição foi anunciado hoje, nesta quinta-feira, dia 2 de maio, que eu estou gravando o vídeo. E por último, o Hercílio Luz, que mandou embora o Alexandre Lopes. O Alexandre Lopes, que o ano passado subiu com a Ferroviária, foi vice-campeão. Subiu com a Ferroviária da B para C, aí ele começou o Paulistão, foi demitido, agora ele os contratou e na primeira rodada mandou embora. E já contratou o técnico Eduardo Souza. Então nessa primeira rodada, quatro treinadores mudaram. Olha que coisa, rapaz. Numa rodada só. Com um detalhe significativo, já falando para a segunda rodada, antes da gente começar aí com os resultados. Na segunda rodada, o grupo A8 não vai ter 3 partidas. Por quê? A CBF ontem, 1º de maio, devido à catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul, muita chuva, mortes, muitas perdas, né? Então essa situação, ela pediu para a CBF, e a CBF suspendeu todos os jogos de gaúchos dentro ou fora de casa, porque também para a viagem as estradas estão ruins, aeroportos. Então a CBF, atendendo um pedido do governo do Rio Grande do Sul, todos os clubes gaúchos. Como só tem regionalizado, então na Série D nós só temos no grupo 8. Então o jogo Novo Hamburgo e Concórdia, que seria sábado, este sábado, não vai acontecer. Hercílio Luz e Avenida, que é do Rio Grande do Sul, que seria sábado também, não vai acontecer. E o jogo Brasil de Pelotas e Barra, que ia ser no domingo, não vai acontecer. Certo? Então só para falar para vocês das novidades, das coisas que aconteceram. E agora sim, eu vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar. Já tem vídeo da Série C, da Série B, da Série A. Quem é aqui de São Paulo e curte, tem da última divisão do Campeonato Paulista, tem das finais da Série A4, tá tudo lá para você, tudo explicadinho, certo? E convido você a fazer a inscrição, ativar o sininho, pedindo o seu like, pedindo sua opinião, sua informação. Me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar aqui na Série D, tá bom? Tem muitos jogos, então vamos que vamos, porque senão o vídeo fica muito longo. Vamos para o grupo A1. Eu vou falar os resultados, os gols e já projetar a próxima rodada, ok? No grupo A1, Princesa de Solimões ganhou do São Raimundo. Princesa de Solimões, lá do Amazonas, ganhou do São Raimundo de Roraima. Gols do Gabriel Muri e do Vinícius. Então já larga com 3 pontos, São Raimundo com nada. O Manauara, também do Amazonas, meteu 3-1 no Rio Branco do Acre. O Jonathan Mock, Júnior Palmares e Neto Oliveira fizeram os gols do Manauara. Vitor Hugo fez o gol do Rio Branco do Acre. Trem do Amapá e Manaus empataram por 0-0. Empataram lá no Amapá por 0-0.
E o jogo que aconteceu ontem, 1º de maio, lá no Acre, o Maitá perdeu para o Porto Velho por 1-0, o gol do Luan Viana. Então, vocês sabem que se classificam os 4 primeiros. A gente tem Princesa dos Solimões, Manauara e Porto Velho largando na frente com 3 pontos e Trem e Manaus com 1 ponto. Aí perderam sem nenhum ponto estão São Raimundo do Roraima, Rio Branco do Acre e o Maitá do Acre também. Na segunda rodada, já vamos passar da segunda rodada, porque daí a gente já fala já mata esse grupo. Sábado agora, dia 4, estou gravando o vídeo dia 2 de maio. Sábado agora, dia 4, 17h30, em Roraima, jogam São Raimundo e Manauara. Às 19 horas do sábado, lá no Acre, Rio Branco e Princesa dos Solimões. Domingo, 16h30, em Manaus, o Manaus recebe o Maitá do Acre. E domingo, às 16h30, também o Porto Velho recebe o Trem do Amapá. Certo? Primeira rodada, já projetando a segunda para vocês. Vamos para o grupo 2, onde o River ganhou do Águia de Marabá por 2-1, na estreia do Roberto Fonseca, 2 gols do Felipe Pará, que já é um dos artilheiros da competição. O Fraga descontou para o Águia de Marabá, que inclusive joga hoje, estou gravando o vídeo dia 2 de maio, hoje ele joga lá no Mangueirão contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Então na próxima rodada ele vai jogar só na segunda-feira. Ele está jogando hoje, perdeu no final de semana do River do Piauí. Daí o River do Piauí, o Roberto Fonseca foi embora para o ABC, e o River do Piauí, como eu disse para você, já contratou o André Gaspar, certo? Fluminense do Piauí começou em casa, perdendo do Maranhão por 2-1. E foi de virada. O Wesley Smith fez 1-0 para o Flu, e no Maranhão, Vinícius Barata e o Ronald Camarão. Barata e o Camarão fizeram os gols do Maranhão, que venceu, colocou em crise. O Fluminense já mandou embora o Igor César e já contratou o Vitor Roque. Nesse grupo A2, o Motoclube e o Tocantinópolis empataram por 2-2. Júnior Alagoano e Miqueias marcaram para o Motoclube. Bruno Moraes e Wanderson Macedo marcaram para o Tocantinópolis. E o Cametá, lá no Pará, perdeu para o Altos do Piauí por 1-0, gol do Valber Júnior. Esses são os resultados da Série A2, ou seja, o River, o Maranhão e o Altos começam com 3 pontos, Tocantinópolis Motoclube com 1, e aí você tem o Flu do Piauí, você tem o Cametá, que não fizeram ponto ainda. Certo? Então, beleza. Vamos já para os jogos da segunda rodada. Esse A2, a segunda rodada, sábado agora, 4 de maio. O Maranhão em casa recebe o River. No Piauí, o Altos, às 16 horas de sábado, recebe o Motoclube. Às 17 horas, o Tocantinópolis recebe o Cametá. E na segunda-feira, o Águia, que joga hoje, estou gravando o vídeo dia 2 de maio, o Águia que joga hoje com o São Paulo pela Copa do Brasil, na segunda-feira recebe o Fluminense do Piauí. Perfeito? Então é isso aí. Vamos já para o grupo A3, onde o Santa Cruz, lá do Rio Grande do Norte, perdeu de 4-3 para o 13. O jogo teve mais gols na rodada, jogaço. O Everton fez 2 gols para o Santa Cruz, também é um dos artilheiros da competição, e o Paulinho, o 13, que ganhou de virada, o Ian contra, Jefinho e 2 gols do Thiago Alagoano, que também é um dos artilheiros da competição após 2 rodadas. Então, brilhante vitória do 13 em cima do Santa Cruz do Rio Grande do Norte, lá no Rio Grande do Norte, por 4-3. Quem ganhou de virada também foi o Potiguar, também do Rio Grande do Norte, que lá no Ceará ganhou do Atlético Cearense por 2-1. O Alan fez o gol do Atlético Cearense e de virada o Leonardo, que também é um dos artilheiros da competição, fez os 2 gols do Potiguar. O Dino, o Souza, empatou com o Iguatu no último sábado 0-0. Ontem o Dino jogou com o Bragantino pela Copa do Brasil e também lá em Souza da Paraíba empatou 1-1. Então o Dino jogou no sábado, no domingo, e ontem, quarta-feira, ele jogou com o Bragantino, Red Bull Bragantino, pela jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil e empatou em casa em 1-1. Grande campanha do Dino, hein? Já tinha eliminado o Cruzeiro, enfim, o Dino tá terrível. E o Maracanã empatou com o América de Natal por 1-1 também no domingo. O Índio Potiguar para o Maracanã e o América de Natal com o Mateuzinho. O América de Natal, lá em Natal, recebeu o Corinthians ontem pela Copa do Brasil e perdeu de virada por 2-1, certo? O América de Natal perdeu de virada por 2-1, então empatou fora de casa na Série D e ontem perdeu em casa na Copa do Brasil. Assim, a gente já vai atualizando vocês de tudo. Ficou o seguinte, o 13, o Potiguar, 3 pontos, largaram na frente. América, Maracanã, Souza e Iguatu, todo mundo tem 1 ponto. E nenhum ponto o Santa Cruz de Natal e o Atlético Cearense nesse grupo A3. Neste final de semana a gente tem a sexta-feira, ou seja, amanhã,
a gente já tem lá no Ceará, Iguatu e Santa Cruz do Rio Grande do Norte, às 19 horas. No domingo, o Potiguar recebe lá no Rio Grande do Norte o Maracanã. Às 16 horas lá na Paraíba, duelo paraibano. O 13 pega o Souza, olha lá, clássico paraibano. E às 18 horas, em Natal, no domingo, o América recebe o Atlético Cearense. Esses são os resultados e os próximos jogos do grupo A3. Vamos para o grupo A4. Juazeirense e Itabaiana empataram em 1-1. O Pedro Henrique fez para o Juazeirense e o Cleiton empatou para o Itabaiana. Né? Aí o Petrolina empatou 0-0, né? Deixa eu ver aqui, o Petrolina empatou com com o Jacuipense, empatou 0-0. Sergipe 2, Asa de Arapiraca 3. Eric e Gilvan para o Sergipe. Didira, João Cabral e Anderson Feijão para o Asa. E CSE lá em Alagoas empatou com o Retrô 0-0. Certo? Então você tem ali o Asa, o único time que venceu com 3 pontos. Aí Petrolina, Juazeirense, Itabaiana, quem mais? O Retrô, o CSE e o Jacuipense, todos com 1 pontinho. O único time que perdeu foi o Sergipe, que está com 0. Primeira rodada é essa situação mesmo, né? Na segunda rodada a gente já tem, no sábado, dia 4/5, Jacuipense e Sergipe, e às 15 horas. E às 17 horas, o Asa e o Petrolina. No domingo, a gente tem o Retrô lá em Pernambuco recebendo o Juazeirense, e o Itabaiana, às 16 horas, também recebendo o CSE pela segunda rodada. Vamos para o grupo A5. O grupo A5, estou até pegando minhas informações aqui para a gente não perder nada. No grupo A5, o Iporá, lá de Goiás, empatou com a União do Mato Grosso 2-2, do Gai e Luquinhas para o Iporá, Giandro e Tomás para a União do Mato Grosso. O Capital de Tocantins fez 2-0 no Real Brasília do Distrito Federal, Márcio Júnior e Arango. Brasiliense 1-0 em cima do Anápolis, gol do Gui Mendes. E o Misto do Mato Grosso empatou com o Craque 1-1, Giovani de pênalti para o Misto e Robson para o Craque. Então, você vê que só ganharam o Capital de Tocantins e o Brasiliense. E aí, Iporá, União de Mato Grosso, Misto e Craque empataram todos com 1 ponto. E os que perderam, Anápolis e Real Brasília, largaram atrás. Então não dá nem para a gente ficar falando muito quem está na lanterna. Então, a partir da segunda rodada, a gente vê o sobe e desce da classificação. Fica muito mais fácil. Na segunda rodada, sábado, 15 horas, Real Brasília, lá no Distrito Federal, recebe Iporá. 19 horas, União recebe o Capital de Tocantins. Domingo, 16 horas, o Anápolis recebe o Misto. E às 17 horas, o Craco, lá em Catalão, recebe o Brasiliense. Esse é o grupo A5. Vamos para o grupo A6, onde a gente tem a Portuguesa, no Rio de Janeiro, recebeu o Ipatinga 0-0. O Democrata, em Sete Lagoas, em Minas Gerais, recebeu o Nova Iguaçu, empatou 1-1. O Itabuna, lá na Bahia, recebeu o Real Noroeste e empatou 0-0. O único time que venceu foi o Serra, que venceu o Audax do Rio de Janeiro por 1-0, gol do Caio Monteiro. Então só o Serra tem 3 pontos. Portuguesa, Ipatinga, Democrata, Nova Iguaçu, Itabuna, Real Noroeste, tudo com 1 ponto. E só o Audax não venceu. Aliás, o Audax caiu no Carioca, que também não venceu ninguém. Tomara que não seja essa situação desesperadora também na Série D, né? Vamos passar então no grupo A6 para o final de semana. Sábado, 15h30, Real Noroeste recebe a Portuguesa, lá no Espírito Santo. 16 horas do sábado, Nova Iguaçu recebe o Serra do Espírito Santo. 17 horas, lá o Ipatinga, que é de Minas Gerais, né? Recebe lá em Ipatinga o Itabuna, da Bahia. E na terça-feira, o Audax, lá em Bangu, vai receber o Democrata só na terça-feira, dia 7. Perfeito? O que significa que a gente só vai fazer o nosso próximo boletim na próxima quarta-feira, porque não tem todos os resultados. Vamos para o grupo A7, onde temos os clubes paulistas. A Inter de Limeira em casa suou, mas ganhou do Pouso Alegre por 1-0, gol do Diego Jussani, aos 45 do segundo tempo. Júnior Rocha era o técnico. Ontem ele pediu demissão, acertou com o Guarani e hoje a Inter de Limeira anunciou o Felipe Conceição. Mas como o Felipe Conceição vai chegar ainda, a tendência é que no jogo da segunda rodada contra o Costa Rica fora de casa, o Elton Macaé, auxiliar,
comande o time e depois vai embora para trabalhar com o Júnior Rocha. Vamos ver se o Felipe Conceição vai dar tempo de chegar. Se o Felipe Conceição der tempo de chegar, ele vai e o Elton Macaé não precisa fazer isso, certo? Então a Inter 1 a 0. Patrocinense, lá em Patrocínio, Minas Gerais, 0. Água Santa de Diadema, aqui de São Paulo, 2. Gustavo Neiscal e Neilton cobrando pênalti. Em São José dos Campos, o São José empatou com Costa Rica por 0 a 0. São José também aqui do futebol paulista. E aí a gente teve o Santo André, o único dos paulistas que perdeu lá em Maringá. Perdeu por 2 a 1. O Rodrigo fez 1 a 0 para o Maringá. O Santo André empatou com o João Marcos, que acabou de chegar do Marília. E aí o Moraes fez 2 a 1. O Santo André perdeu. Aí, com esses resultados, Inter de Limeira, Água Santa e Maringá, todos com 3 pontos. Aí a gente tem São José e Costa Rica que empataram 1 ponto. E só o Santo André que está na lanterna que não venceu. E o Pouso Alegre. Santo André e Pouso Alegre, né? Já que a Inter de Limeira e o Água Santa venceram. Na segunda rodada desse grupo A7, a gente vai ter o seguinte. Sábado agora em Santo André, o Santo André recebe o Patrocinense. 2 times que perderam na primeira rodada. Lá em Pouso Alegre, Minas Gerais, o Pouso Alegre recebe o São José às 17 horas do sábado. 18 horas do sábado, em Diadema, o Água Santa recebe o Maringá, 2 times que venceram. E no domingo, 17 horas, lá no Mato Grosso do Sul, o Costa Rica recebe a Inter de Limeira. Perfeito? E para finalizar, vamos falar do grupo 8 a 8. Cianorte e Ercílio Luz, 0 a 0. O Ercílio Luz depois demitiu o Alexandre Lopes e já contratou o Eduardo Santos. Eduardo Souza. Avenida, lá no Rio Grande do Sul, perdeu do Cascavel por 2 a 1. Bruno Jesus para a Avenida. Everton Senna e Rodrigo Alves para o Cascavel. O Barra e o Novo Hamburgo, lá em Santa Catarina, empataram 1 a 1. Alex Henrique para o Barra e Ricardo para o Novo Hamburgo. E o Concórdia, lá em Santa Catarina, venceu o Brasil de Pelotas por 2 a 0. Gols do Perema e do Marquinhos. Na segunda rodada, como eu disse para vocês no início do vídeo, os clubes gaúchos não entrarão em campo. A CBF ainda vai remarcar. Então só teremos um jogo para esse grupo, que vai ser domingo em Cascavel, no Paraná. O Cascavel recebendo o Cianorte, duelo paranaense. Novo Hamburgo e Concórdia, Ercílio Luz e Avenida, e Brasil e Barra, a CBF vai remarcar, porque o governo do Rio Grande do Sul pediu uma pausa para poder acertar tudo, estrada, aeroportos e principalmente, né, as vidas, e atingir conseguir ajudar os desabrigados. Por tudo isso, em nenhuma divisão, na A, na B, na C e na D, nenhum clube gaúcho vai entrar em campo. Perfeito? E claro, como nós vamos ter jogo na próxima terça-feira, eu venho na próxima quarta-feira com o boletim da Série D para vocês. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!